Olá, aventureiros e aventureiras, aqui quem fala é o Nerd Jones e galera, finalmente chegamos no vídeo que eu mais estava ansioso para fazer, que é a nerd crítica do meu filme favorito da franquia Indiana Jones. Continuando a nossa série de vídeos, né, já fiz a crítica aqui do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones e o Templo da Perdição, e agora vou fazer a crítica do terceiro filme, e aí sim, só vai faltar a crítica do quarto filme e pronto. Chegamos finalmente no Relíquia do Destino. Mas hoje eu vou falar para vocês minha crítica do meu filme favorito da saga Indiana Jones, que é Indiana Jones and the Last Crusade, ou Indiana Jones e a Última Cruzada, filme de 1989, dirigido pelo excelente Steven Spielberg, e na produção George Lucas, né? Como nos dois filmes anteriores. O filme é uma produção da Lucasfilm Ltd. Em parceria com a Paramount Pictures, assim como os outros dois primeiros filmes, né? E é o terceiro filme da franquia Indiana Jones, estrelado novamente pelo nosso querido e carismático Harrison Ford. E além de Harrison Ford, no elenco a gente também tem Sean Connery, o primeiro James Bond do cinema, Alison Dodge, River Phoenix, Daniel Elliott, John Rhys Davies e Julian Glover. E o filme de fato, ele é o terceiro filme da saga Indiana Jones. Pois assim, diferente do filme anterior, né, que apesar de ser o segundo e se passava em 1935, né, um ano antes dos eventos do primeiro filme, esse aqui não, esse aqui de fato ele se passa em 1938. Pelo menos assim, a parte do Indiana Jones adulto, né? Porque se for o Indiana Jones adolescente, né? O jovem Indiana Jones, essa parte se passa em 1912, antes do primeiro e do segundo filme. Mas o filme, praticamente a maior parte dele com o Indiana Jones adulto, se passa em 1938, ou seja, 2 anos depois dos eventos de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, e 3 anos depois dos eventos de O Templo da Perdição. Então, de fato, esse é o terceiro capítulo da franquia Indiana Jones. E a história, né, depois de encontrar um artefato que estava desde a sua infância em busca, né, Indiana Jones retorna e recebe a notícia de que o pai dele desapareceu, o professor Harry Jones. Desapareceu enquanto procurava pelo Santo Graal, que diz a lenda que é o local onde continha o cálice com o sangue de Jesus Cristo, que concedia a imortalidade a quem encontrasse. A partir daí, Indiana Jones começa uma busca, não só pelo pai dele, mas como também por esse artefato, que está sendo procurado por um outro grupo de vilões que planeja usar o poder do cálice para dominar o mundo. E esses vilões são ninguém mais, ninguém menos do que os clássicos inimigos de Indiana Jones, os nazistas. Bom, começando essa crítica, galera, já vou falar aqui os detalhes técnicos, tá? Trilha sonora, novamente, John Williams, né? Sem comparar, nem se fala, não tem defeitos, a trilha sonora é perfeita, mesmo padrão de qualidade dos outros dois filmes, né? John Williams é John Williams, gente. Não, a trilha sonora é marcante, mais uma trilha sonora icônica, não só para a franquia Indiana Jones, como também para o cinema, né? John Williams arrasa novamente, repete o mesmo sucesso dos dois filmes anteriores e agora o terceiro também foi a mesma coisa. Efeitos especiais, novamente, são muito bem feitos, apesar de hoje em dia alguns deles já ficarem meio datados, a maioria é efeito prático, então envelheceu muito bem. O que mais? Edição de som, excelente, mixagem de som também, essas partes técnicas aí, mantém o padrão de qualidade da franquia Indiana Jones. Agora, elenco, né? A gente tem a volta do Harrison Ford. Já vou começar por ele, né? A mesma coisa dos filmes anteriores. O cara dá um show de atuação novamente. É o Harrison Ford, gente, fazendo o papel mais marcante, pelo menos na minha opinião, da carreira dele, que é o Indiana Jones. Então, nota 10, Harrison Ford novamente rouba a cena nesse terceiro filme da franquia. Temos agora novos personagens, né? Como todo filme de Indiana Jones tem. Só que ao contrário do filme anterior, a gente nesse filme tem a volta de personagens que apareceram lá no primeiro filme, né? Porque uma coisa que eu falei lá no Templo da Perdição é que a gente só tinha o próprio Indiana Jones. Mas agora o Marcus Brody, o Sala e até outros personagens que aparecem no primeiro filme não aparecem no 2.
Agora aqui no 3 não, aqui no 3 a gente tem a volta do Daniel Elliott fazendo o Marcus Brody, que novamente dá um show de atuação, é um personagem extremamente carismático e aqui ele adiciona até um alívio cômico à trama de Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Ele e o Sala, que agora eu já aproveitei e falei dele. John Rhys Davies também dá um show fazendo o Sala, ele retorna depois do primeiro filme, né? Dessa vez, novamente, ajudando o Indiana Jones nessa terceira aventura e segunda deles dois juntos, né? Porque a primeira foi no Caçadores da Arca Perdida. E eu queria já falar deles dois, né? Porque quando eles dois estão juntos, o Marcus Brody e o Sala, é muito engraçado, gente. De fato, a Steven Spielberg e a produção do filme acertaram em cheio em fazer uma cena deles dois juntos, porque ficou muito hilário ver o Marcus Brody e o Sala ali, o time de alívio cômico do filme, praticamente. Além deles dois, também temos Alison Dood fazendo o interesse romântico do Indiana Jones nesse filme, né? Que é a doutora Elsa Schneider, espero estar falando corretamente, né? E Elsa não é a Elsa de Frozen, né? Quem dera, porque ela também é loira, igual a Elsa. Mas assim, é uma personagem legal, novamente é aquela personagem que é o interesse romântico do Indiana Jones, mas ainda assim ela tem um carisma, por assim dizer. É uma personagem interessante até de acompanhar. E pela primeira vez na história da franquia Indiana Jones, né, não bastava o ator, mais um elemento de 007 foi para os filmes de Indiana Jones. A gente tem aqui a primeira vilã da franquia Indiana Jones, né? Porque a gente descobre depois, desculpa o spoiler, tá? Esse vídeo tem spoiler, tá? Acho que não é um filme de 89, não é mais surpresa nenhuma ter um vídeo de spoiler aqui no YouTube. Mas então, ela se revela uma vilã depois, né? Não porque ela é ruim, mas para ela conseguir o cálice, o Santo Grau, ela teve que se unir aos vilões do filme. Então, a gente tem uma vilã. Por que eu disse 007? Porque James Bond já fez isso, tá? Que a gente tinha uma Bond Girl que parecia ser uma boa pessoa, mas depois se revela uma vilã, né? E no final acaba sendo derrotada pelo 007. Aqui não é bem assim, mas ainda assim o interesse romântico do Indiana Jones nesse filme, né, não deixa de trair ele e se revela pro lado dos vilões do filme. Mas aí depois no final ela encontra a sua redenção, mesmo que isso custe a vida dela. Além dela também temos também o Julian Glover, né, que é o grande vilão do filme. Aqui ele faz o Walter Donovan, que é um bilionário que no começo a gente acha que é uma boa pessoa, acha que é um aliado do Indiana Jones, né, mas depois ele se revela um traidor, um riquinho metido da besta que quer ter a vida eterna, né, para continuar a vidinha ricaça dele, praticamente. É um vilão genérico, na minha opinião, mas ainda assim eu acho que cumpre a missão dele, né? De ser aquele vilão desprezível que a gente torce para ser derrotado no final, e ele é, né? Ele tem uma das cenas mais... A morte dele é uma das cenas mais assustadoras da franquia Indiana Jones, na minha opinião, e merecido. Só acho engraçado que o Julian Glover, coitado, o que o cara tem de vilões no currículo de ator dele é impressionante, né? Ele fez um soldado lá em Star Wars, o episódio 5, o Império Contra-Ataca. Foi o vilão de um filme do 007 e agora é o vilão desse terceiro filme de Indiana Jones. Mas ainda assim o ator manda bem. Ele faz um vilão nojento, desprezível, que a gente ama odiar, né? E entrega o que promete, né? Uma ameaça para o Indiana Jones nesse terceiro filme, mas que no final é derrotado. Além dele também temos River Phoenix fazendo o jovem Indiana Jones. Um respeito aqui ao ator, né, que infelizmente já nos deixou, o que é uma pena, que nos deixou muito jovem. Mas assim, ele deu um show e assim, muita gente fala que Indiana Jones é Harrison Ford, mas sinceramente, eu acho que se for fazer uma versão jovem do Indiana Jones, antes do Harrison Ford, eu acho que dá sim para você dizer que Indiana Jones não é só Harrison Ford. Porque o River Phoenix deu um show interpretando a versão adolescente do Indiana Jones. Ele mandou super bem no papel, realmente, você acredita que é o Indiana Jones, ainda criança, né, ainda jovem, antes de ter o chapéu, antes de ver todas aquelas aventuras que a gente viu
lá nos 2 primeiros filmes e nesse daqui também. E o melhor, a gente conhece um pouquinho mais sobre o passado dele. E o ator River Phoenix deu um show mostrando esse lado meio infanto-juvenil barra adolescente do Indiana Jones. Ou seja, eu acho que ele mandou super bem e acho que ele é uma prova de que sim. Se a gente for fazer um filme no passado mostrando a infância ou até a adolescência ou até o comecinho ali da vida adulta do Indiana Jones, eu acho que dá sim para você escalar um outro ator. Até porque Han Solo mostrou que também isso é possível, né? Que você pode fazer colocar um outro ator para fazer um personagem do Harrison Ford e não ficar se prendendo só ao próprio Harrison Ford, né? Mas ainda assim o ator dá um show fazendo a versão jovem do Indiana Jones e todo o comecinho ali do filme é interessante. A gente vê esse flashback. Inclusive eu acho que o novo Indiana Jones, o Relíquia do Destino, se inspirou fortemente nesse filme, já que nos trailers a gente vê que o Indiana Jones, a gente vai ver ali no comecinho o Harrison Ford rejuvenescido com computação gráfica. A gente vai ver o Harrison Ford antes dos eventos do Reino da Caveira de Cristal, lá na época da trilogia original, enfrentando os nazistas. E eu acho que, obviamente, com certeza o James Mangold se inspirou aqui nesse flashback do terceiro filme. E é claro, para encerrar aqui na questão do elenco, né? A gente tem Sean Connery, nosso eterno, o primeiríssimo 007 do cinema, fazendo o professor Harry Jones, que é o pai do Indiana Jones. E ele dá um show de atuação e de carisma. O cara já marcou a história do cinema como o primeiro James Bond do cinema. E ainda, nesse filme, ele faz um outro personagem que não é tão marcante assim como o 007, porém é um personagem importante para a mitologia de um dos personagens mais icônicos do cinema, né? Ele faz o pai do Indiana Jones, o professor Harry Jones, que é um personagem extremamente carismático, é um personagem doce e engraçado de acompanhar também, e toda a dinâmica dele com Harrison Ford é sensacional. Realmente os dois trabalharam muito bem juntos. Meus parabéns ao Sean Connery e ao Harrison Ford, que atuaram muito bem. E fica aqui também uma homenagem, né? Que Deus tenha Sean Connery, porque também é outro ator que já nos deixou, infelizmente, né? O primeiro 007 que agora está descansando em paz. Que Deus o tenha, Sean Connery. Você e o River Phoenix partiram muito cedo. Aí é isso aí, gente. De questão de elenco, esses são os atores. Temos também outros personagens, né? Como, por exemplo, aquele soldado nazista, né? Eu esqueço o nome dele, mas também ele é um dos personagens mais nojentos desse filme. Tanto que é até merecida a morte dele, é o General Vogel, eu espero estar falando certo, que é interpretado pelo Michael Barney. Ele é aquele típico vilão que está no filme só para atazanar a cabeça do Indiana Jones, né? E bem feito, no final no final não, né? Ele acaba tendo uma cena de morte merecida, né? Porque é aquele vilão, sem graça, irritante, que só deixa a gente revoltado e que faz a gente odiar ele, cumpre a missão dele como vilão, né? E no final teve o merecido, ele é derrotado pelo Indiana Jones e ainda é esmagado e explodido pelo tanque onde ele estava. Bom, de elenco, esse foi o elenco do Indiana Jones, pelo menos os atores mais famosos, né, os mais importantes da trama, né? Temos também outros sim, mas esses são os mais importantes. Agora, outros detalhes que o filme tem, né? História, esqueci de comentar. Roteiro é a clássica história de Indiana Jones, né? É praticamente caça ao tesouro. O Indiana Jones vai atrás de um artefato, mas os vilões também querem esse artefato para dominar o mundo. Aí cabe ao Indiana Jones encontrar o artefato antes dos vilões. Mas ainda assim aqui eu gostei, porque para mim essa é a minha maior crítica, o maior ponto positivo de Indiana Jones é A Última Cruzada para mim. Ele é o melhor filme da franquia só pelo tema pai e filho. Porque aqui a gente tem uma trama envolvendo Indiana Jones e o seu pai, ao contrário dos outros dois filmes, que a gente já tinha o Indiana Jones, mas ele seja o primeiro filme que é Indiana Jones e o interesse romântico dele, né? A Marion Ravenwood no Caçadores da Arca Perdida, e o Templo da Perdição, que era uma aventura Indiana Jones, Short Round e Willie Scott.
Aqui não, aqui é Indiana Jones e seu pai, o professor Harry Jones, uma aventura pai e filho, que é bem a cara dos filmes do Steven Spielberg, né? Ter esse negócio aí de pai e filho vivendo uma aventura juntos e se autodescobrindo, né? Deixando suas diferenças de lado e como é que se diz? Se reconciliando, né? Como pai e filho e como família. E eu acho isso bonito, o Steven Spielberg é mestre em fazer esse tipo de história. E aqui ele dá um show novamente e ainda adiciona essa história, né, a um capítulo da franquia Indiana Jones, o que eu achei um baita acerto. E é claro, né, Indiana Jones e a Última Cruzada é o filme mais leve da saga, é o filme mais sessão da tarde da franquia. Claro, o primeiro filme já era assim, o 2 não era, porque eu já fiz minha crítica e falei que o Templo da Perdição é o capítulo mais sombrio da saga, né? Não é à toa. Vão lá e assistam meu vídeo crítica e descubram porquê. Mas esse aqui, eu acho não só que ele é extremamente mais leve que o Templo da Perdição, como também é um pouquinho mais leve que o Caçadores da Arca Perdida. Eu achei isso bom, porque muita gente considera, eu incluso, né, como eu já falei no começo, esse é o melhor filme da saga Indiana Jones. E eu também acho. Muita gente concordou comigo, eu fiquei até impressionado que muita gente acha isso também, né? Então eu acredito que a maioria que vai assistir esse vídeo deve concordar comigo, talvez, para quem é fã de Indiana Jones. Mas assim, eu acho esse filme muito divertido, acho ele leve, claro, é sessão da tarde, né? Não precisa ser todos os filmes de Indiana Jones assim, mas ainda assim eu achei um baita acerto para esse filme, né? Especialmente por ter um personagem carismático como Sean Connery, que adiciona uma leveza ao filme. E é claro, a comédia, né, o alívio cômico com o Marcus Brody e o Sala, nem se fala. E é claro, a gente também tem eu gostei do elemento sobrenatural desse filme. Sobrenatural não, né? Mas eu achei interessante aqui que novamente temos Indiana Jones atrás de um artefato da Bíblia. Né, o primeiro filme ele já estava atrás da Arca Perdida. Agora aqui, eu como cristão, gostei dele ir atrás do cálice que Jesus Cristo usou durante a última ceia. E a história eu particularmente achei até interessante, né? Que quem achar o cálice encontra o Santo Graal, que é onde está o sangue de Jesus Cristo, que concede a vida eterna para quem o encontrar. E é claro, né? Os nazistas querem isso para dominar o mundo, né? Que é bem a cara deles. Inclusive, uma outra coisa que eu achei interessante, mas não é algo novo, né? Mas muita gente eu acho que não pode gostar. Eu acho que podia ter o vilão do filme, o Donovan, eu achei que ele podia ter sido revelado que ele é sim nazista. Porque no filme ele revela no final que ele não é nazista. Ele topou trabalhar com os nazistas porque ele quer ter a vida eterna. Mas os nazistas, assim, eles querem dominar o mundo. E aí ele falou, beleza, vocês podem dominar o mundo, mas eu quero o cálice para ter a vida eterna. Aí praticamente um acordo. Mas tem uma pista ali no final que dá a entender que ele é nazista, né? Então, no final do filme acaba ficando meio tipo... Não dá para saber se ele era nazista ou não. Mas eu vou chutar e eu acho que ele era nazista. Porque a gente já teve esse negócio aí do vilão trabalhar com os nazistas para conseguir o seu objetivo. O primeiro filme é assim, o Belloc, ele é um arqueólogo francês, ele não é nazista. Então, aí nesse filme eu acho que seria melhor se o Walter Donovan fosse de fato um vilão nazista. Bom, esse filme tem momentos icônicos também, tem várias cenas marcantes nesse filme, assim como os filmes anteriores, né? Mais um filme de Indiana Jones trazendo momentos icônicos para a saga Indiana Jones, como por exemplo a perseguição em Veneza, dos barquinhos lá em Veneza, a cena da motocicleta fugindo do Indiana Jones e do pai dele fugindo dos nazistas, que também é bem icônica, bem marcante. A cena do Zeppelin, que é engraçada, né, deles fugindo dos nazistas, e aquela cena que o Indiana Jones bota aquele general para fora do Zeppelin, é muito engraçado e muito bem feito para aquele sem vergonha, para aquele filho das unhas. Como eu odeio aquele personagem, né, e eu fiquei muito feliz com essa cena. Que mais? A gente também tem o começo do filme. Só de ver uma versão jovem do Indiana Jones, né, uma versão adolescente dele, eu já achei que valeu todo o filme, que é muito bom. E aí quando dá o
quando corta para os dias atuais, né, para o momento em que o filme se passa, com o Harrison Ford já como Indiana Jones adulto, né, aquele comecinho ali do Indiana Jones no navio, na costa portuguesa, pegando a cruz de Coronado, eu achei também bem marcante aquela cena, né, o Indiana Jones fugindo do navio e depois o navio explode por pouco, depois que ele consegue escapar, e aí depois volta para o Indiana Jones na universidade. Eu acho bem legal essa cena. Tem outras cenas também, né, como a cena do castelo, quando o Indiana Jones e o pai dele fogem do castelo, né, aí tem aquela cena engraçada do Indiana Jones encurralando os nazistas ali na lareira. Tem outros momentos também, toda a luta no deserto também é bem legal, só como eu falei, por causa do vilão, aquele general nazista, né, é chato porque ele só sabe dar uma dorzinha de cabeça para Indiana Jones ali naquela cena, mas depois que o Indiana Jones dá a volta por cima e esfrega o chão com a cara dele, né, ou melhor, limpa o tanque com a cara dele, né, aí sim a cena fica melhor ainda. E é claro, o final também, quando o Indiana Jones finalmente encontra o Graal, ainda mais com a trilha sonora do John Williams, ficou excelente. E o final, né, nem se fala. A cena final do Indiana Jones, do pai dele, do Sala e do Marcus Brody indo em direção ao pôr do sol, é muito bonita. Eu particularmente assim, por mais que eu goste do Reino da Caveira de Cristal e esteja ansioso para ver a Relíquia do Destino, eu confesso que assim, essa cena para mim era um ótimo encerramento para a trilogia Indiana Jones, né? O Indiana Jones cavalgando em direção ao pôr do sol, né? Como um sinal de que esse é o fim. A trilogia Indiana Jones chegou ao fim. Bom, esse era o plano do Steven Spielberg, né? O Steven Spielberg sempre disse que o plano era ser de fato só uma trilogia. Mas o George Lucas e os próprios fãs e depois o Harrison Ford insistiram para que a gente tivesse um quarto filme, né? Os fãs ficaram anos perguntando se a gente teria o Indiana Jones 4. O George Lucas também conseguiu tirar uma boa ideia da cabeça dele para um quarto filme, e o Harrison Ford demonstrou interesse em retornar ao papel depois de vários anos. E foi o que aconteceu, né? Indiana Jones e a Última Cruzada encerrou a trilogia original, porém não encerrou a saga Indiana Jones, pois em 2008 o nosso querido arqueólogo retornaria para a aventura mais, por assim dizer, fictícia, né? Ficção científica pura que ele já teve. Indiana Jones e a Última Cruzada, gente, como eu falei, é o meu filme favorito da franquia Indiana Jones, é o favorito de muitos e não exagero quando falo que ele é o melhor filme da saga, né? E pra mim, ele tá no primeiríssimo lugar. Em primeiro lugar é a Última Cruzada. Em segundo, é a minha opinião, tá? Em segundo eu coloco o Reino da Caveira de Cristal. E em terceiro, Os Caçadores da Arca Perdida. E em quarto, O Templo da Perdição. Mas pode ser que agora, com o lançamento de A Relíquia do Destino, isso pode mudar. Mas eu acho muito difícil que a Última Cruzada deixe o primeiro lugar e vá para segundo ou terceiro lugar. Eu acho muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas eu acho muito difícil. E é claro, né, o filme rendeu mais estatuetas do Oscar para a franquia Indiana Jones, né? Mas só foi isso. Ele foi nomeado em várias categorias de vários prêmios, né? Como o Saturn Awards e até o Globo de Ouro, e foi indicado em 3 categorias do Oscar: melhor trilha sonora original, que merecia ganhar pelo trabalho excepcional do John Williams, melhor som e melhor edição de som. E desses 3 estatuetas do Oscar, né, Indiana Jones foi o vencedor do Oscar de melhor edição de som. E merecido, porque a edição de som desse filme, como eu falei, é excelente. Eu acho que é a melhor edição de som da franquia Indiana Jones, até melhor que o Reino da Caveira de Cristal. E olha que é um filme de 89. Mas então, galera, esse foi minha crítica, né, do melhor filme, o episódio 3, né, o melhor filme da saga Indiana Jones, na minha humilde opinião, e acredito que de muitos, né, muita gente já falou aí na internet que A Última Cruzada é o melhor filme da franquia Indiana Jones, conseguiu até mesmo ter a difícil missão de ser melhor que o Caçadores da Arca Perdida. Pois é, eu concordo. Ele conseguiu ser 1000 vezes melhor que os Caçadores da Arca Perdida. Claro, o Caçadores da Arca Perdida tem seus méritos, né? É um clássico do cinema, mas assim, A Última Cruzada
quando se fala do melhor filme em relação a personagem, aventura, personagens coadjuvantes, né, na franquia Indiana Jones, eu considero A Última Cruzada o melhor. E é óbvio, eu dou nota 10 de 10, ou melhor, 11 de 10. Um filme 5 estrelas, uma obra-prima da trilogia original de Indiana Jones, um dos melhores filmes do Sean Connery, sem ser James Bond, um dos melhores filmes da carreira do Harrison Ford também, e o capítulo decisivo e épico e espetacular do maior aventureiro da história do cinema, o professor Harry Jones Jr., que aqui nesse filme, esse é um detalhe que eu achei legal, a gente descobre o nome dele, que o nome dele verdadeiro é Harry Jones Jr., não é Indiana Jones. Indiana era o nome do cachorro dele, que curiosamente era o nome do cachorro do George Lucas. O cachorro do George Lucas se chamava Indiana. E aí por isso que ele decidiu criar o nome Indiana Jones, porque o cachorro dele se chamava. E ainda deu essa ideia, né, do cachorro dele ser chamado de Indiana, botou isso pro próprio Indiana Jones no filme também. Rola até uma piadinha, eu achei na época engraçada, hoje eu não acho tão engraçada assim como o Sala, né, rindo da cara do Indiana Jones, né, que recebeu o nome de um cachorro. E aí o Indiana Jones responde, né, eu tenho boas lembranças e boas recordações daquele cachorro, tá? Então, por favor, eu gosto de Indiana Jones. E esse foi meu vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado da crítica tanto quanto eu gostei desse filme. Clica aí, escreve aí nos comentários, tá bom? Se vocês também gostaram de Indiana Jones e A Última Cruzada, se esse é o melhor filme da franquia para vocês também. Se não for, responde aí também. Qual é o favorito de vocês? Será que é o Templo da Perdição? É Os Caçadores da Arca Perdida? Ou até não custa perguntar, O Reino da Caveira de Cristal? Ou se você já assistiu A Relíquia do Destino, responde aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? E é claro, deixa o like nesse vídeo, é muito importante, tá? Que Deus te abençoe por ter chegado aqui no final do vídeo também, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo, que finalmente vou falar do polêmico, porém, eu já adianto aqui, tá? Eu vou defender o filme, tá? O próximo vídeo eu vou falar do quarto filme da saga, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Eu já adianto aqui, tá? Não odiei o filme não, tá? Vou defender o quarto filme. Então se inscreva no canal para não perder a próxima crítica, galera. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.